Bom, eu vou usar o microfone para melhorar a qualidade do áudio da gravação. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, só manda um chatzinho pedindo atenção, que eu tiro o microfone e libero a saída de áudio da minha máquina, tá? Hoje eu gostaria de encerrar o assunto que a gente abordou nas duas últimas aulas e que trata dos sistemas de geração de referências baseados no uso do inversor e do motor como blocos construtivos elementares de soluções mecatrônicas, né? Então, nessas duas últimas aulas, a gente está vendo como que o mesmo inversor e o mesmo motor comprados na loja nos permitem atender uma vasta gama de clientes, né, num rol de opções criativas enorme, desde que a gente construa uma unidade de geração de referências adequada para esse conjunto, inversor-motor. Tá? E aí nós temos feito nos últimos encontros alguns exemplos com projetos elementares, né, de sistemas específicos. Então a gente está vendo como construir o gerador de referência em um microcontrolador para que ele seja capaz de criar referências de velocidade ou de torque eletromagnético para atender às especificidades das aplicações que nós mostramos nos exemplos, né? E o que os exemplos nos mostraram é que a gente tem condições de criar sistemas muito bacanas e muito úteis, né? Então a gente viu aqui que com essa abordagem, né, com esse entendimento do inversor e motor como bloco construtivo e a criação de referências de trajetória adequadas, a gente pode pegar, né, e o mesmo inversor e motor e atender desde um sistema de cooperação homem-robô para translação, até um sistema de fisioterapia que emula, ou que imita. Quando eu falo emular aqui, eu falei várias vezes, né? Vou falar hoje de novo, significa imitar, né? Um sistema mecatrônico imitar sob a mão de uma pessoa a resistência que a água faria, ou um supino ativo de academia, né? Para poder oferecer resistência ao exercício de uma pessoa e ainda regenerar energia durante o exercício da pessoa, um dinamômetro de rolos para poder permitir que um veículo seja testado em laboratório com a mesma condição de torque de carga que ele teria numa estrada, né? Vimos aqui um sistema de cooperação homem-robô para içamento, tá? Para multiplicar sua força para içar grandes cargas, né? Esse é legal demais também, você conseguir aplicar uma força que você ia usar para içar um pacotinho de sal e com isso içar um saco de cimento. Tá? Então o esforço que você percebe no braço é o esforço que você faria para levantar um pacotinho de sal, e na outra ponta aqui do robô que está na cooperação, você vai içar um saco de cimento. Tá? Muito bacana a aplicação também. Hoje eu queria mostrar mais dois exemplos, tá? Para a gente completar esse módulo. E esse módulo ele é bem, acho que ele é bem feito com exemplos, e ele tem o objetivo de aguçar a criatividade, tá? De pegar o material que a gente aprendeu e começar a colocá-lo em alguns contextos práticos, né? Promovendo tanto o entendimento do contexto em si, que eu estou mostrando, o exemplo em si, como também permitindo ao cérebro extrapolar disso aqui, ver novas aplicações, novos cenários. Tá? Então, esse é o objetivo. Essa aula aqui ela é bem focada à inspiração. Tá? Mas aí não é discurso de coach para inspirar a pessoa. Né? Aqui a inspiração está vindo com exemplos técnicos muito criativos, muito bacanas. Né? A gente está pegando o mesmo núcleo elementar de inversor e motor e colocando ele atendendo um rol de aplicações muito distintas, né, com abordagens criativas muito interessantes. Né, e aí, com isso, né, quem prestar atenção na essência
né, vai conseguir depois pegar outras aplicações e usar da mesma ideia, né, e colher os mesmos benefícios, tá bom? Bom, então nessa linha, tá? Isso aqui, o início aqui da aula foi só o nosso tradicional aquecimento e alongamento. Agora a gente vai para o jogo mesmo. Eu queria mostrar aqui um sexto exemplo. Tá? E ele é uma sonda de carga, ou sonda de nível de carga para alto forno. Bom, o alto forno, pessoal, é um equipamento presente em plantas siderúrgicas responsável pela produção de ferro-gusa. Tá? Então, aqui está o piso, por exemplo, e o alto forno ele vai né, ser constituído aqui por uma edificação muito alta, tá? Aqui em Ouro Branco, por exemplo, o alto forno 1 da Açominas, ele tem 105 metros de altura, tá? Se você quiser ter uma noção aproximada do que isso representa, pensa que o pé direito típico de uma edificação, né, do chão até o teto, vai ter 3 metros. Então, 105 metros seria um prédio de 35 andares, tá? Ele, né, com essa estrutura, consegue produzir 3,5 milhões de toneladas de aço por ano, tá? E ele recebe aqui na sua extremidade superior um material, né, um minério compactado, que é a sinter, né, recebe carvão, que é o elemento calorífico, recebe outros reagentes químicos, né, importantes para o processo metalúrgico, e com esse material recebido, né, e com a liberação de energia térmica pelo carvão, né, vai se fundindo ali todo o material, e do aglomerado de minério a gente produz ferro-gusa, tá? Então esse material, esse ferro-gusa, ele vai estar aqui no interior do forno, geralmente suspenso, tá? Ele fica suspenso, e esse efeito de suspensão é conseguido pela injeção de ar. Aqui tem ventiladores que injetam ar aqui na base do forno, né, para manter a carga suspensa, para que elas não venham a entupir a tubulação de remoção do gusa. Tá? Então tem tubos para remoção do gusa aqui, que não podem ser fechados com o próprio gusa, tá? Na base do forno. Bom, esse equipamento ele tem altíssima pressão e altíssima vazão no seu interior, né? Vocês imaginam um equipamento produzindo 3,5 milhões de toneladas de aço por ano, né? Então, um número típico, e você tendo que promover o derretimento de minério, né? E a fusão dele com outros componentes para poder ter ferro-gusa, tá? Altíssima temperatura, altíssima pressão, e nesse contexto a gente tem dificuldades de medir a altura da carga no forno, e esse é um parâmetro relevante para as equipes de processo, tá? Então eles têm que saber qual que é a altura que está o gusa, o material dentro do forno, para que eles possam definir a dosagem de material que vai ser injetada no forno, tá? Então essa altura aqui do topo do gusa até um nível de referência qualquer, digamos, a referência você pode escolher, tá? Aqui eu estou supondo, por exemplo, a boca do forno, tá? Então essa altura aqui, ela é relevante, tá? Ela precisa ser medida. Ok?
E não tem sensores, né, de medição de posição que consigam sobreviver ao alto forno. Né? Não tem o que você coloca aqui dentro que não seja derretido. Não seja, literalmente, qualquer coisa que você tenta colocar aqui dentro, eletrônica, pequenininha, ela vai ter assim, vai derreter, como se estivesse jogando na barriga do dragão. Tá? E o dragão com azia. Então, sabe, com a barriga dele nervosa, cuspindo fogo. Então, assim, se você jogar ali dentro, vai derreter mesmo. Tá? Se você tentar alguma solução também por ondas mecânicas, ou que sejam eletromagnéticas, né, para viajar, refletir e voltar, também não vai adiantar. Tá? Por quê? Você tem gases aqui, ó. Tá? Então, você vai ter gases, né, explosões ali dentro, que vão refletir qualquer onda que você tente impor aqui no interior. Tá? Então, a gente tem solução, né? Apesar de ser difícil, eu estou contando o contexto, é difícil medir esse nível de forno, de carga no forno, mas existe saída, né? Então, tipicamente, o que o pessoal faz é colocar um corpo metálico parecendo um hidrante desses de prédio, tá? Chamado pera do alto forno, né? E essa pera, ela trabalha como o sensor de carga. Então a gente lança a pera aqui dentro, com um cabo de aço bem forte, e ela é enrolada aqui em um dromo, tá? Com um raio qualquer, e o eixo do dromo vem conectado no eixo da máquina, de uma máquina elétrica, que pode ser acionada por inversor de frequência. Vou colocar a representação da rede aqui em diagrama trifilar, tá? Bom, nessa abordagem, pessoal, se a gente medir a posição angular do eixo, está aqui o eixo mecânico, tem uma posição qualquer de referência aqui, que é a posição angular 0, tá? Você marca um ponto qualquer, uma chaveta, por exemplo, do motor. E aí, se você medir a posição angular, né, do eixo, aqui, né, e multiplicar pelo raio do dromo, que sustenta o cabo de aço, você tem o deslocamento do cabo de aço no sentido de translação, que é exatamente a altura da pera. Tá? Para a gente fazer aqui um estudo, né, de medição de posição correta, eu vou colocar aqui um sistema de referências XY ou XZ. Então, vamos colocar o eixo Z para baixo aqui. Então, a posição Z da pera seria igual ao raio do dromo vezes a posição angular medida no eixo do motor. Vamos colocar aqui, ó. Posição Z da pera, tá? Vai estar aqui, ó. Vou pegar aqui o centro de massa dela. Posição Z da pera, ela vai ser igual à posição angular, medida aqui no eixo da máquina, vezes o raio do dromo. É igual V igual a ômega R, Z é igual a θr,
e a aceleração UAR é igual a aceleração angular vezes o raio também. Tá? Bom, então a gente teria como, né, medir o tanto que a pera desceu, né, através de um encoder instalado aqui no eixo do motor. Ok? Só que a gente precisa, ao final, medir a altura da carga no forno. É isso que se demanda pelo cliente, ou que é demandado pelo cliente da aplicação. Tá? Então, para que a gente consiga medir a altura da carga no forno, o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que comandar esse sistema mecatrônico até ele encostar na carga. E assim que ele encostar, nós teremos que fazê-lo parar. Ok? Então, na hora que ele encostar aqui, né, a gente vai ter que ter alguma estrutura automática para fazê-lo parar. Então, seria um ponto aqui que a velocidade de translação teria que ser 0 metros por segundo. E aí, na hora que a gente atingisse essa velocidade 0, a gente poderia olhar para a posição da pera e dizer, então, que a posição da pera seria igual à altura da carga do forno, né? Na condição de que a gente tenha velocidade 0. Quer dizer o seguinte, ele desceu, a pera desceu e parou em algum anteparo. O único anteparo capaz de pará-la vai ser o próprio ferro gusa dentro do forno. Tá? Então, seria essa a nossa forma de medir a altura da carga no forno. Ok? Como fazer isso automaticamente? Tá? Ninguém consegue ver o forno. Tá? O forno é todo fechado. E a gente quer descobrir a altura da carga lá dentro sem conseguir vê-lo. Tá? Também não tem como colocar câmera ali não. Vai derreter tudo. Bom, então para conseguir, né, fazer esse mecanismo automático, né, de que essa pera venha descer e continue descendo, quando ela encontrar a carga do forno, ela para, depois que alguém tirar a carga do forno lá embaixo de novo, ela continua descendo até encostar a carga do forno de novo, né, e se a carga descer mais, ela desce mais acompanhando. Então, para conseguir fazer isso, primeiro, né, aqui a gente não precisa, usando aqui das mesmas diretrizes dos outros exemplos, a gente não precisa de controle de torque, de regulação de torque sozinha. Tá? Isso aqui pode descer a velocidade constante e até é recomendado que desça e desça devagarzinho. Tá? Para evitar que a pera encoste aqui na carga do forno e venha a deitar. Né, cenário aqui que comprometeria a nossa medição e potencialmente poderia estragar o cabo de aço ou algum componente da peça. Tá? Então a gente não quer que ela deite. Então é melhor descer com a velocidade constante, baixinha, né? Porque esse processo tem dinâmica lenta e você não tem nenhum outro agente mais nobre que a planta mecatrônica exigindo a imposição da velocidade. Ok? Bom, então vamos anotar essa conclusão. Cada passo aqui a gente anota para não se perder. Então seria legal aqui que a gente fornecesse para o inversor uma referência de velocidade. Então, na entrada analógica do inversor, a gente passaria para ele uma referência de velocidade. Então, ele ia, com isso,
realimentar a velocidade do eixo, né? E tratar o erro de velocidade, colocar o torque que precisar para que o erro de velocidade se anule. Essa é a filosofia dele de operação, tá? Bom, agora, essa referência de velocidade aqui seria gerada em um microcontrolador e o critério de geração, né, seria o seguinte: que a gente uniu os dois por um cabinho ou uma trilha numa placa de circuito impresso, tá? E na saída analógica do microcontrolador viria ou seria conectada à entrada analógica do inversor. Tá? A saída de um é a entrada do outro. E esse comando de velocidade, pessoal, ele teria que garantir dois modos de operação distintos para essa pera. Ou ela está no ar, se deslocando, né? E nesse cenário a referência de velocidade seria não nula, ou ela encostou no forno, na carga do forno, e ela teria que ficar parada. Tá? Então são duas referências de velocidade possíveis para que isso opere. Tá? E como cada uma delas seria gerada? Qual a condição em que cada uma delas seria gerada? Né? Bom, o primeiro cenário, quando a pera ainda não encostou no forno, que é esse aqui, ó, ele vai ocorrer, né, quando o torque da gravidade, né, que atua sobre a pera tenha que ser rejeitado pela máquina. Tá? Então, com a pera no ar, o que vai acontecer aqui? Ó? A gravidade vai impor torque nesse sentido, né? E para que a pera não despenque, nós vamos ter que sintetizar torque eletromagnético em sentido oposto. Então, quem vai rejeitar a carga vai ser, o efeito da gravidade, vai ser a própria máquina elétrica. Tá? Então, nesse primeiro cenário aqui, a gente teria, né, o torque eletromagnético igual ao torque de carga exercido pela força-peso da pera. Tá? No cenário aqui de baixo, na hora que a pera toca o material, o que vai ter que acontecer? Né? Nós perceberemos, não é nem o que vai ter que acontecer, na verdade, qual que é o equilíbrio, qual que é a dinâmica do sistema mecânico aqui. Né? Ao tocar a carga do forno, né, o efeito da força-peso aqui vai ser rejeitado pela própria força normal do material. Tá? Então, quando a gente perceber, né, que a gente precisa de pouco torque para garantir velocidade constante para a pera, significa que ela tocou no material. Tá? Se a gente fosse se a gente fosse desenhar sinais para ilustrar isso que eu acabei de falar, a gente veria o seguinte, ó. Estaria aqui a carga descendo, né, com uma determinada velocidade mecânica. Tá? E o que acontece, pessoal? Como a gente está operando em modo de regulação de velocidade,
o inversor vai colocar, ou vai controlar sobre o eixo do motor o torque que precisar para que a velocidade fique constante. Tá? Só que, enquanto o corpo está suspenso, qual que é o torque que precisa? Né? É o torque que rejeite o efeito da gravidade. Tá? Então, a gente ia ter um torque eletromagnético igual ao torque exercido pela força-peso. Aqui. Quando a gente toca o material, tá? A força normal que a superfície vai fazer sobre a pera, ela cancela o efeito da força-peso e cancela o efeito do torque de carga percebido no eixo do motor. Então, o que vai acontecer? Né? O motor não vai poder manter torque eletromagnético alto, já que não tem carga, né? Ele vai ter que reduzir o torque eletromagnético também. Então, no momento do toque, para garantir que a velocidade continue constante, a gente vai ter que reduzir o torque eletromagnético, uma vez que o efeito da carga no eixo do motor sumiu. Então, você vai ter que ter torque eletromagnético zero. E aí, por alguns instantes, né, o inversor vai frenar, né, por alguns instantes, logo após o toque da pera sobre o material, o inversor vai perceber, né, que a manutenção de velocidade constante agora não exige mais torque alto. Um torque baixinho já consegue manter essa velocidade constante, porque você não tem mais o efeito da carga. Tá? E aí, essa seria a hora, né, de comandar uma frenagem. Então, aqui assim, mais ou menos. A gente ia começar a frenar a carga e manter a carga, a velocidade baixa, enquanto se perceber um torque eletromagnético baixo. Né? Tá? E aí a gente ia chegar, então, e nesse intervalo de tempo, a gente conseguiria medir a altura da carga no forno. Tá? Bom, quando a carga descesse, né, a pera vai ficar lá parada. Parada, pessoal, aqui com referência de velocidade zero, não significa o inversor desligado. Tá? Ele está ligado, está operando. Zero é uma referência de velocidade como outra qualquer, e ele vai colocar o torque eletromagnético que precisar para que esse eixo fique parado. Tá bom? Aí ele vai ficar um tempão, né, enquanto a reação química do forno ocorre, né? E aí, de repente, vai chegar um instante que as equipes de produção vão começar a pegar a gusa aqui por baixo. Para poder mandar para a cearia e transformar em aço. Ou para vender para uma outra unidade qualquer, que também, no fim das contas, vai para a cearia. Tá? E aí o nível da carga vai descer. Tá? Quando o nível da carga descer, o que vai acontecer com o nosso sistema mecatrônico aqui? Tá? Ele vai continuar parado. Continua paradinho aqui, ó. Só que agora
manter essa pera parada significa o quê? Mais torque eletromagnético, porque nós não temos mais a ajuda do material do forno para balancear a força-peso. Então, manter essa carga parada significa o quê? Que todo o torque promovido pela força-peso vai ter que ser rejeitado pelo torque eletromagnético. Então, automaticamente, tá? Quando o material descer, tá? Automaticamente o torque eletromagnético vai subir. Né? E aí, por alguns instantes, a pera vai continuar parada. Quando a gente percebeu que o torque eletromagnético subiu, né, a gente falou assim, opa, quer dizer então que o material do forno foi removido, né, e a gente precisa então acompanhá-lo. Vai ter que ligar, vai ter que descer a pera novamente. Então a gente comanda uma rampa de velocidade, de novo, ele chega no nível constante, a pera vai descer novamente até ela tocar o material do forno de novo. Na hora que ela toca, vale a mesma ideia. Daqui, ó. Nós vamos perceber torque baixo automaticamente, né? Isso tudo acontece de maneira automática aqui no inversor, ó. E ao perceber esse torque baixo, aqui significa que a gente tem que alterar a referência de velocidade para que a pera fique parada. Tá? Então tá aí estão aí as diretrizes, né, filosóficas para a gente poder construir esse sistema mecatrônico. Né? Então você vai pegar o que? Aqui no inversor, né, você, na maior parte dos fabricantes, você vai regular o torque pela regulação da corrente estator em eixo D. Eixo Q, desculpa. Então você pode, aqui foi a malha de controle que a gente estudou, né? É a mesma estrutura para máquina de corrente contínua ou para máquina de indução. Você pode pegar aqui essa medição de corrente de estator em eixo Q que é um espelho do torque na máquina, e disponibilizá-la aqui como uma saída analógica. Tá? E aí você informar esse sinal para o microcontrolador. Você pega da saída analógica do inversor e conecta na entrada analógica do microcontrolador. Tá? E aí a gente pode então decidir o que fazer aqui com a referência de velocidade de acordo com o torque que o nosso motor está desenvolvendo. Né? Então você pode chegar aqui e fazer o seguinte, o que a gente percebeu? Se o motor precisa desenvolver torque baixo, significa que está na hora de manter a carga parada. E enquanto o motor precisa desenvolver torque alto, significa que o material não está tocando a pera, então a pera tem que continuar descendo. Tá? Então você pode montar uma lógica de programação aqui dentro do microcontrolador com essa estrutura aqui. Ela pode receber, né, aqui o sinal de
de torque, né, ou a corrente de estator em eixo Q, também chamada de corrente de torque, né, que vai ser proporcional ao torque, e fazer um teste aqui, ó. Se, por exemplo, se a corrente estator em eixo Q for maior, por exemplo, do que 5% do valor nominal, significa que a corrente está alta, né? Então não tem ninguém rejeitando o efeito da força-peso, tá? Logo, então, o ômega mac de referência à velocidade mecânica tem que ser igual àquela prescrita pela rampa, tá? Se não for, quer dizer, se a corrente de torque está baixa, tá? Está mais baixa do que 5% da nominal. Significa o que então? Que manter velocidade constante está fácil, precisa de pouco torque eletromagnético. Então quer dizer que o material já tocou a carga. E aí a própria carga está rejeitando, a próprio material do forno, o gusa, está rejeitando a carga. E aí nesse cenário, o que você faz? Manda ficar parado. Né? E de novo, ficar parado é colocar o torque que precisar para que ela fique parada mesmo. Tá? Não é desligar o sistema. É muito pelo contrário, ele está operando como em qualquer outro cenário. Tá? Então, essa lógica aqui funcionaria, né? Esse bloquinho ia receber o ISQ na entrada e produzir o comando de velocidade mecânica aqui, que seria passado para o inversor na saída. Tá? E aí a gente construiu a solução aqui, ó. Tá? Ele iria rastrear. Eu já implementei uma dessa. Isso aqui eu criei quando me deram esse problema para resolver. Tá? Funcionou perfeitamente. Tá? Rodou, foi até inacreditável, rodou de primeira. Geralmente, assim, se você apanha muito tempo, tá? E aqui, assim, eu usei dessas diretrizes filosóficas, assim, de uma maneira tão intensa, tão alinhada aqui com todos esses modelos, né? Que funcionou de primeira, tá? Muito bacana a proposta. A gente fez um sensor, né, para um ambiente super agressivo, com todas essas premissas mecatrônicas implementadas, tá? Então, eu queria apresentar mais esse exemplo para vocês e queria apresentar um sétimo exemplo também. Tá? Seria um observador de estados para estimativa de torque de carga em uma aplicação. Né? Esse cenário aqui, pessoal, eu desenvolvi ele no doutorado e ele, nesse observador, né, essa solução ela foi desenvolvida no meu doutorado e o contexto aqui era o seguinte, eu precisava
Alô, gente, o que que aconteceu? Ah, ele caiu, o professor Ah, eu caiu. também caí aqui, a luz piscou, mano. Deve ter sido a mesma coisa, deve ter piscado lá pra ele também. É, ele deve reiniciar aí. Agora eu não sei se ele percebeu que ele caiu, né? Que ele estava em outra tela. Ah, tá, será se? Porque travou mesmo, realmente travou, mas ficou de boa, será? Aí ele teria que minimizar a tela que ele está dando aula para ver como é que tá a sala. Pera aí que eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. É, eu- Pessoal, teve um afundamento de tensão aqui em casa, aí desligou o roteador, voltou agora. Eu vou retomar então a aula do ponto que a gente parou, tá? Compartilhar a tela de novo. o Thiago falou que deu uma piscada geral aí no branco mesmo. Ô João, você falou alguma coisa, cara, que eu não consegui te ouvir. Eu falei que o Thiago também tinha falado que deu uma piscada geral no branco. Ah, então foi isso. O Thiago tem ouro branco também, então deve ter percebido a mesma coisa. Tá, eu vi aqui luzes caindo, dos equipamentos todos. Bom, então, retomando aqui, pessoal, eu queria apresentar para vocês o exemplo de um observador de estados para estimar o torque de carga que estaria presente na roda de um veículo de catadores de resíduos recicláveis. Tá? Então, essa estimativa, né, ela nasceu num contexto onde eu queria escolher um acionamento mecatrônico para substituir ou para exercer a força que o catador fazia na tração do veículo. Tá? Então, tem aqui o carrinho do catador, tá a barra dele de comando. Né? A pessoa vem aqui na frente, né, exercendo força aqui na barra de comando. Tá? A carga útil dele está aqui dentro. Tá? Todo o material que ele coletou está aqui dentro. Tá? E né, enquanto ele executa, né, a sua força aqui, né, ele empurra esse conjunto para frente, né, e acaba exercendo um torque para tracionar o veículo todo aqui na roda, tá? Ele vai receber, né, dos agentes externos um torque de carga resistente ao seu movimento, tá? Esse torque de carga vai ser oriundo, né, da ação do deslizamento do pneu, ou do contato com o pneu com o solo, né, o pneu deforma, então você tem algum deslize, né, que acaba impondo restrições ao movimento, tá?
vai se dar também a gravidade e devido aos rolamentos que aparecem aqui na montagem mecânica, né, nos pontos que estruturas de translação conectam a estruturas de rotação. Tá? Então, todos esses elementos vão impor carga ao veículo do catador. Né? Sem sombra de dúvidas, a mais cruel de todas é a gravidade. Tá? Na hora de subir e descer morro com isso aqui, não é brincadeira. Tá? E aí eu estava estudando no doutorado um acionamento que pudesse substituir a produção de trabalho mecânico da pessoa para o sistema mecatrônico. Tá? Então a proposta era encontrar aqui uma máquina elétrica que a gente pudesse colocar aqui tá? E que seria conectada ao veículo por algum sistema de transmissão, tá? Qualquer, aqui na roda do veículo, alguma polia aqui para dentro, né? E pudesse, então, fazer ou desenvolver o trabalho mecânico que o veículo demanda para poder se deslocar. Tá? Então, esse era o contexto da aplicação. Só que o esforço que a pessoa desenvolve é altamente variável no tempo. Tá? Então, essa força humana aqui, né, ela varia o tempo inteiro, frena, acelera e tal. Então, você não tem um regime de carga constante, igual no processo industrial. Tá? Um motor que viesse a substituir o ser humano aqui, né, produzindo torque eletromagnético no eixo, ele teria que replicar esse padrão de força, né, que acaba sendo proporcional ao torque. Tá? Então, se a gente vai colocar um torque eletromagnético que substitui o torque humano, né, a gente vai precisar também de um torque eletromagnético que varie, né, o tempo inteiro conforme a vontade do coletor, né, que está guiando o carro. Tá? Então, não tinha como estimar um torque de carga também constante nesse contexto, tá? Ou com poucos níveis. O torque de carga também varia o tempo inteiro. Tá? Além do comando do catador variar, né, isso influenciar, por exemplo, no torque de rolamentos, a gente não sabe que rua que ele vai passar. E a inclinação das ruas muda o tempo inteiro, então o torque da gravidade também altera. Tá? E o pneu tem dia que está bem calibrado, tem dia que não está, é igual o carro nosso. Tá? Então você vai ter uma variação no torque de carga aqui devido aos pneus também. Ok? Então, eu precisava simular, com aquele modelo que a gente aprendeu no curso de máquinas, da máquina de indução, precisava simular qual que seria o desempenho de alguns motores candidatos à tração dessa aplicação. Tá? Então, eu pensei assim, ó, já que é um ser humano tracionando isso aqui, né, eu vou experimentar motores de meio CV, tá? A unidade de cavalo remete ao animal cavalo mesmo, tá? Então, se um ser humano está conseguindo puxar isso aqui, meio cavalo potencialmente conseguiria. Então, por isso que eu comecei com meio cavalo, tá? Eu comecei com um terço de cavalo, meio cavalo, 0,75 cavalo, e testei também um cavalo. Tá? Motores com essas potências nominais. Né? E testei em simulação, para ver qual deles conseguia tracionar essa aplicação sem travar em nenhum momento, ou seja,
eu observei, né, durante uma simulação aqui do trajeto completo dos catadores, eu observei qual motor que não teria um torque de pico menor do que o torque de carga em nenhum instante, né? Porque se ele tiver um torque de pico menor que o de carga, o eixo vai travar, né? Ele não vai conseguir ajudar o catador a deslocar esse veículo, a multiplicar a força dele em um determinado trecho, tá? Então, nas simulações eu só aceitava motores cujo torque de pico fossem maiores do que o de carga, tá? Também fiz um modelo térmico, que vai ser o nosso próximo tópico, para ver qual motor que conseguia fazer a tração do carrinho do catador sem queimar, tá? Uma coisa é o torque de pico, que a gente mostrou, e a outra é o torque nominal, que está aqui embaixo, ó. Ele é bem menor do que o torque de pico, tá? Então, se um determinado motor desses aqui, candidatos, né? Se um determinado motor desse aqui operasse muito tempo com torques maiores do que o nominal, ele poderia queimar, tá certo? E aí eu descartava também. E aí, dos motores que sobravam, que passavam nesses testes, né? Ou seja, ele não queima em nenhum ponto do trajeto do catador, que eu estou simulando, e ele não tem torque de pico menor do que o torque de carga, em nenhum instante. E aí, digamos aqui que desses testes, passaram esses 3 motores aqui, ó. Eu tinha passado esses 3 motores. Daí eu escolhia, dentre os 3, qual que gastava a menor energia elétrica possível para fazer o trajeto, tá? Para poder dar mais autonomia do veículo com banco de baterias. Tá? Então, esse era o contexto do estudo que eu estava fazendo para especificar um motor para o carrinho dos catadores. Tá? Então, para poder fazer esse estudo, né, e tinha que ser um estudo em plataforma de simulação, a gente não ia ficar comprando motores para ver que deu errado, ou para ver que consome muito, né? Então a gente precisava escolher em simulação, tá? O que a gente fez? A gente pegou e correu com os catadores em alguns ciclos que eles correm coletando material, né? E a única coisa que a gente pediu para ele durante essas corridas é que ele tocasse uma célula de carga. Tá? E impusesse a força ao veículo empurrando a célula de carga. Tá? Na verdade, aqui a gente fez um sisteminha de uma barra para ele tocar. Tá? Então aqui vinha a mão do catador, ou as duas mãos, né? Aí, aqui na frente, uma célula de carga. E aqui a célula de carga era conectada no próprio veículo dele. Aqui vinha a barra do veículo, tá? Puxando aqui toda a carga útil, ok? Então, com esse experimento, a gente conseguiu medir a força que ele impunha ao carrinho para que isso aqui se deslocasse. Tá? Bom, além dessa medição de força, né, a gente colocou, para descobrir a trajetória mecânica que ele fazia, a gente colocou um sistema microcontrolado com GPS aqui dentro do carrinho.
tá? Com o GPS instalado aqui, a gente consegue medir por onde ele passou, né, latitude e longitude, e com qual velocidade de translação. Tá? Então, a gente tinha, por medições, a força de tração, que é a força que o ser humano fez, né, e a velocidade com a qual ele queria trafegar esse veículo. Né? Então, para poder testar em simulação motores que fossem capazes de reproduzir a mesma força com a mesma velocidade, tá? A gente usou do conhecimento que a gente está apresentando aqui, integração, né? E montamos um sistema em simulação que pegava a força que o catador fez, que a gente mediu e registrou, tá? Num sistema de conversão analógica para digital, né? E calculamos aqui, ó, se eu tivesse um motor que impusesse a mesma força que o catador impõe ao carrinho, tá? Qual que seria o torque que esse motor tem que fazer, né? Então, para o conjunto receber a mesma força, o pneu ia empurrar o chão para trás, o chão ia empurrar o pneu para frente, né? Terceira lei de Newton. Tá? Então, a força eletromagnética que o motor faria teria que ser igual à força humana que o catador faz lá na barra. Né? Então, logo, o torque eletromagnético que o motor teria que fazer tem que ser igual à força que o próprio catador faz vezes o raio da roda. Tá? O raio da roda está aqui. Vou colocar duas rodas iguais, para não carregar o desenho, vou colocar aqui o raio da roda. Tá? Então, eu simulei o sistema com uma malha de controle que regulava torque eletromagnético, né, para garantir que o motor desenvolveria o mesmo esforço que o catador desenvolve. Ou seja, o motor seria um motor capaz de substituir o catador. Tá? Então, eu coloquei isso aqui, né, como um sistema ou uma simulação com aquele regulador de torque eletromagnético que a gente estudou. Né? Um sistema orientado por fluxo de rotor, igual a gente viu, e aí produzimos aqui um comando de corrente de torque. Tá? Esse apelo da ISQ com o torque eletromagnético é tão forte que alguns autores chamam o ISQ e alguns fabricantes de inversor chamam o ISQ de corrente de torque, né? Proporcional ao torque mesmo. Né? E aí a simulação, né, implementava aqui essa malha de regulação de torque, e se criava um erro aqui desse rastreamento. Esse erro era regulado num compensador. Se criava o comando de tensão de estator em eixo Q, tá? Pela malha de regulação do ISD, se criava, né, o segundo comando de tensão da máquina. Tá? Essa tensão era imposta por um inversor à máquina elétrica, né? Aqui tudo em simulação, tá, pessoal? A gente queria descobrir um bom motor para tracionar a aplicação, então a gente estava simulando motores candidatos que pudessem tracionar o veículo e medindo, dentre os vários candidatos, qual que foi o motor de melhor desempenho, tá? Então, aqui na simulação tinha, né, um inversor, aqui a gente alimentava a máquina elétrica, né, com tensão de estator em eixo D e Q, do mesmo jeito que a gente fez na disciplina de máquinas, tá? E aqui eu tinha um modelo da máquina, modelo eletromagnético que a gente desenvolveu na disciplina teórica, tá? Que vocês até simularam e tal. E aí, com essa tensão de alimentação e o modelo eletromagnético, são aquelas equações em dq,
Tá, aqui então era o modelo eletromagnético aplicado a cada motor candidato. Tá? A gente produzia, né, na simulação o torque eletromagnético aqui que o motor ia desenvolver na aplicação do catador, caso ele estivesse lá. Só que para poder simular a dinâmica de deslocamento da máquina, né, a gente precisaria implementar aqui a segunda lei de Newton, né, somatória de torques é o torque de aceleração, tá aqui. Você divide o torque de aceleração pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular, você integra a aceleração angular, você tem a velocidade, e você integra a velocidade e tem a posição. Angular, tá? Então, para simular essa dinâmica, né, até aqui tudo beleza, ó. Tá? São modelos de simulação que a gente conhece, a força que o catador impõe ao carrinho foi medida, é conhecida, mas qual torque de carga que se impõe aqui, ó, para garantir que essa velocidade mecânica do motor seja compatível com a velocidade que o próprio catador deslocou o carro. Eu não medi a carga, não tinha como medir a carga, atrito de pneu, gravidade, rolamentos, não tinha como. Tá? Então, assim, como fazer essa simulação para escolher um bom motor para essa aplicação? O que eu fiz então? Né? Uma proposta aqui, pegar e fazer o seguinte, ó, a velocidade mecânica que o sistema translada, ela é conhecida. Né? O GPS mediu para nós, igual eu comentei há pouco. Tá? Então, se a gente quiser, né, que essa velocidade mecânica aqui apareça no carrinho, tá, a gente vai ter que operar o sistema com uma dada velocidade angular na roda. Tá? Que vai ser igual à velocidade que o GPS mediu, dividido pelo raio da roda. Tá? Então, essa aqui seria a velocidade mecânica, melhor dizendo, a velocidade da roda. Tá? Você tem que levar em conta a transmissão. Então, aqui seria a velocidade angular que a roda deveria desenvolver. Né? Então, você pode pegar essa velocidade aqui que o GPS mediu, a velocidade de translação, dividir pelo raio da roda, e descobrir qual que seria a velocidade angular que a roda tem que ter. Tá? Se você então dividir pela relação de transmissão, aí eu estimei uma relação de uma possível transmissão que seria aplicável a esse veículo, né? Pegando a velocidade angular, angular máxima da roda, né? E fazendo essa velocidade máxima ser compatível com a velocidade nominal dos motores que eu testei. Tá? Em cada cenário, eu tinha os dados de placa do motor, dos motores candidatos, então eu podia fazer isso. Né? Então aqui eu teria a velocidade que precisaria aparecer no eixo do motor elétrico, de cada motor candidato. Então o que eu fiz? Eu peguei, então, falei assim, olha, já que eu preciso que essa velocidade aconteça, e o torque eletromagnético, eu não posso mexer nele, que isso aqui está compatível com a força do catador, eu vou criar aqui uma malha de controle que imponha dinamicamente o torque de carga que precisar, de tal forma que o motor aqui opere com a velocidade que o catador impôs à roda e com a força correspondente ao torque que ele impôs à roda. Então eu peguei aqui, ó,
e realimentei, né, a velocidade angular aqui, nesse ponto. Deixa eu só melhorar esse diagrama aqui um pouquinho. Tá? E criei um sistema de controle aqui para poder garantir que o erro entre a velocidade que o catador impôs no dia que eu medi com ele a aplicação e a velocidade angular que estaria saindo aqui na minha simulação fosse zero. Eu coloquei aqui um regulador, um PI, e com isso aqui a gente descobriu qual que é o torque de carga que aparecia na roda da aplicação, né, do veículo, do catador, no dia das medições. Tá? Que era o que a gente não sabia, não tinha medição, né? E acabamos criando aqui um observador de torque de carga. Né? E aí, com a criação do observador, né, que na verdade foi essa estrutura aqui, ó, a gente foi, essa estrutura aqui, ó, ela recebe na entrada, né, a velocidade de translação do veículo e a velocidade angular do motor que está sendo testado na simulação. Tá? E como saída ela nos dá o torque de carga aqui nesse ponto. Ó. Né? Então, com esse observador desenvolvido aqui, a gente foi capaz, né, de achar dentre 9 motores candidatos, né, com 2, 4 e 6 polos, 9 motores não, foram 12 motores candidatos, 2, 4 e 6 polos, com 1/3 de cavalo, meio cavalo, 0,75 cavalo e 1 cavalo. A gente achou qual motor que conseguia tracionar a aplicação dele, né, poderia ir no carrinho dele, fazendo os mesmos esforços que ele, na mesma velocidade, tá, sem queimar, sem travar o eixo em momento algum e gastando o mínimo possível de energia elétrica. Tá? Usando aqui a gente não montou o sistema físico, foi uma implementação de simulação para poder testar esses motores, né? Porque a gente estava em estágio de escolha dos motores. Tudo que a gente não queria fazer era comprar motor para testar e ver que deu errado. Tá? Então a gente queria pegar e usar a simulação para ver qual máquina seria a mais adequada aqui para a aplicação. Tá? Então isso tudo aqui foi feito em simulação, né, e a gente conseguiu, né, pontuar o motor, foi um de 0,75 cavalos, 4 polos. Foi o melhor aqui para aplicação sob os critérios que eu mencionei. Tá? E, né, baixo consumo de energia aqui era altamente interessante, porque isso reduz o tamanho e peso de baterias, tá? E também aumenta a vida útil delas. A bateria opera, né, tem uma vida útil condicionada, uma das condições, né, a mais forte é o número de ciclos de carga e descarga. Então, se você descarrega, e a profundidade do ciclo, então se você descarrega ela menos, você tem uma vida útil da bateria maior. Tá? Usei, né, esse material nosso aqui todo também, né, nesse sistema de observador de torque de carga. Tá? Bom, então aqui, pessoal, eu encerro, né, os exemplos que eu queria aplicar para vocês, né, usando o nosso material junto com geradores de referência, observadores de torque de carga, né, para atender diversas aplicações. Tá? Eu queria então abrir a palavra para dúvidas, para comentários, tá? Eu estou à disposição. Pessoal, não tem dúvida agora não. Beleza.
Pessoal, então, na ausência de dúvidas, né, eu quero começar um módulo novo com vocês, eu queria começar amanhã, tá? O assunto ele é bem denso, eu queria ter uma conexão aqui das explicações, eu acho que vai ser melhor, tá? Então, na ausência de outras dúvidas, eu queria despedir de vocês, agradecer a presença, desejar uma boa noite, e aí a gente se vê de novo amanhã às 17 horas, tá bom? Até mais então. Beleza, professor. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Bom descanso, professor. Obrigado, viu? Valeu. Ainda tá gravando ainda, viu? Vou fechar aqui, valeu. Boa noite.